concurseiros e concurseiras do Brasil! Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está buscando uma aprovação em alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toque aqui. E neste vídeo eu vou corrigir com vocês duas questões sobre crase. Um assunto que faz muito concurseiro querer arrancar os cabelos. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda, enquanto eu ajudo você. Vamos então relembrar o que é a crase. A crase é a fusão de duas vogais idênticas, mas com funções diferentes. Ou seja, a crase é a fusão da vogal A, que está na função de uma preposição, com outra vogal A, que está na função de artigo. Duas vogais idênticas se fundem e aí aparece o sinal indicativo de crase. Esse sinal mostra que ali há uma preposição e também um artigo. E quando é que ocorre a crase? Via de regra, a crase ela vai ocorrer quando o termo anterior, seja ele um nome, substantivo ou adjetivo, ou um verbo, e esse termo anterior exigir a preposição a. E o termo que vier depois, ele precisa aceitar o artigo a. Se o termo que vem antes exige a preposição a e o termo que vem depois admite o artigo a, então ocorre a crase. Nós temos regras muito específicas quanto à crase. Eu já tenho aqui no canal 3 vídeos nos quais eu explico tudinho sobre crase. A crase, nós temos os casos em que ela é obrigatória. Nós temos também os casos em que ela é proibida. E nós também temos os casos em que ela é facultativa. E eu falo sobre isso nesses vídeos que eu já tenho aqui no canal. Eu sugiro que você dê uma corridinha lá depois. E eu também tenho um vídeo aqui no canal só com dicas para você memorizar rapidinho os casos em que ocorre a crase. Nesse vídeo eu irei corrigir com vocês duas questões de concursos públicos sobre crase, para vocês verem como que esse assunto pode aparecer na sua prova. E aí você aproveita e vai testando os seus conhecimentos no que se refere a esse assunto. Vamos então para o nosso primeiro exercício. Veja só. Sentou-se, traço, máquina e pôs-se, traço, reescrever uma as páginas do relatório. Geralmente, as questões sobre crase, elas vão aparecer com esses traços, com essas lacunas. E você precisa escolher entre as alternativas
aquela que preenche corretamente essas lacunas. Vamos analisar então a primeira lacuna. Observe, sentou-se, máquina. O primeiro passo é você olhar a palavra que vem antes. Aqui nós temos o verbo sentar-se. Vamos analisar o verbo sentar. O verbo sentar, quando ele é regido pela preposição a, ou seja, sentar-se a, significa sentar-se próximo. Por isso que você diz sentar-se à mesa, porque na verdade você vai sentar-se próximo da mesa. Quando você diz sentar-se em, significa que você vai sentar sobre, em cima da mesa. Então, o correto é dizer sentar-se à mesa e sentar-se no banco. Perceba que aqui a preposição faz toda a diferença. Vamos analisar então o contexto desse verbo nesse exercício. Sentou-se, máquina. Vocês acham que ele sentou-se próximo ou que ele sentou sobre a máquina? E aí, diz aí o que vocês acham. Sentou-se ou seja, sentou-se próximo à máquina. Então, aqui nós já percebemos que o verbo sentar, ele exige a preposição a. Portanto, o primeiro requisito para que ocorra a crase já foi atendido. Agora, você precisa observar a palavrinha que vem depois do traço. A palavrinha máquina. Observe, essa palavra é uma palavra feminina ou uma palavra masculina? Você diz a máquina ou você diz o máquina? Você diz a máquina, porque é um substantivo feminino. Perceba que aqui, essa palavra máquina, ela admite o artigo a. Portanto, nesta lacuna, os dois requisitos para que ocorra a crase são atendidos. O verbo sentar, ele exige a preposição a e a palavra máquina admite o artigo a. Neste caso, então, nesta lacuna, ocorre a crase. Aqui, você já elimina as alternativas A e B. Vamos analisar agora o segundo espaço. E pôs-se, reescrever. Observe, se vocês forem lá no meu vídeo sobre crase, vocês vão verificar que nos casos em que não ocorre a crase, tem uma palavrinha antes da qual jamais ocorrerá a crase. Eu estou falando dos verbos. É isso mesmo. Antes de verbos, nunca ocorrerá a crase. E os concursos públicos, os vestibulares e o Enem, adoram dar exercícios em que você precisa saber que antes de verbos não ocorre crase. Observe o termo que vem depois da lacuna, reescrever. Observe que este termo trata-se de um verbo. Portanto, se você souber que antes de verbo não ocorre crase, você nem precisa em perder tempo lá na sua prova para analisar essa lacuna. Você já identifica que aí não pode ocorrer a crase, ocorrendo apenas a preposição a,
que refere-se ao verbo por. Portanto, aqui você já elimina as alternativas de e e, restando apenas a alternativa C, que é a alternativa da questão. Mas veja a terceira lacuna. Mais uma vez eu falo sobre aquele vídeo no qual eu explico sobre as regras nas quais a crase não pode ocorrer de jeito nenhum. E essas regras dizem que entre palavras repetidas dia a dia, face a face, não pode ocorrer a crase. Veja só essa lacuna. Uma a uma. Nesse caso, ocorre somente a preposição. Portanto, não ocorre crase. Confirmamos aqui que a alternativa correta da questão é a alternativa C. Agora, conta pra mim. Você teria acertado essa questão? Vamos agora para o segundo exercício sobre crase. Veja só. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. Recorreu, traço, irmã e, traço, ela se apegou como, traço, uma tábua de salvação. A dinâmica é a mesma. Questões sobre crase sempre aparecem essas lacunas. Qual é a dica da professora Vilma? Analise a palavrinha que vem antes e a palavrinha que vem depois. Se a palavrinha que vem antes exigir a preposição a e a palavrinha que vier depois admitir o artigo a, então ocorre a fusão entre essas duas vogais. Vamos analisar então a primeira lacuna. Recorreu, traço, irmã. Observe, a palavra que vem antes é o verbo recorrer. Quem recorre, recorre a alguma coisa. Nesse caso, o verbo recorrer ele exige a preposição a. Agora vamos analisar a palavra que vem depois da lacuna. A palavrinha irmã. Essa palavrinha é um substantivo feminino ou masculino? Essa é fácil. A palavra irmã é um substantivo feminino. Portanto, essa palavrinha admite o artigo a. Neste caso, então, como ocorre o encontro entre a preposição a e o artigo a, ocorre a crase. Portanto, aqui você já elimina a alternativa C. Vamos analisar agora a segunda lacuna. E, traço, ela se apegou. Observe, como eu disse para vocês, existem as regras que ditam os casos nos quais a crase é obrigatória, é proibida e facultativa. Eu espero que vocês tenham ido lá assistir a minha aula. Se você assistiu, você sabe que antes de pronomes pessoais não ocorre crase. Portanto, não ocorre crase antes da palavrinha ela, que é um pronome pessoal da terceira pessoa do discurso. Portanto, aí não ocorre crase. Eliminamos então as alternativas A e D. Vamos agora para a terceira lacuna. Apegou-se como, traço, uma tábua de salvação. Aqui, a dica é você olhar para a palavrinha que vem depois da lacuna.
Se você assistiu a minha aula, na qual eu explico os casos em que a crase é proibida, ou seja, os casos nos quais não pode ocorrer crase de jeito nenhum, você sabe que antes de artigos indefinidos não ocorre crase. E nós temos aí um caso de um artigo indefinido. Há uma tábua de salvação. Portanto, nesse caso ocorre somente a preposição, não ocorre o artigo, portanto, também não ocorre a crase. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Eu espero que você tenha corrigido junto comigo, que você tenha acompanhado o meu raciocínio durante as correções e que com isso você tenha aprendido sobre esse assunto que cai em quase todas as provas de concursos públicos, vestibulares e Enem. E eu sei que muitos alunos e concurseiros têm dificuldade nas questões de crase. Por isso que eu resolvi trazer um vídeo ensinando como resolver uma questão de crase. E eu volto a dizer para vocês, se você ainda não assistiu, eu já tenho 3 vídeos aqui no canal sobre esse assunto. 2 nos quais eu explico as regras, em que a crase é obrigatória, é proibida e facultativa. E um vídeo só com dicas para você gabaritar as questões de crase na sua prova. Se você ainda não assistiu, vale a pena ir lá dar uma conferida. E lembre-se, como disse Nizam Ganais, se você quer fazer uma coisa realmente grande, seja grande como a coisa que você quer fazer. Esse é o meu conselho como professora, como concursada. Para quem não sabe, além de professora, eu também sou policial militar concursada aqui no estado de São Paulo. E o que eu digo para você é que você deve ser grande, que você deve ser grande na persistência, que você deve ser grande na coragem, que você deve ser tão grande quanto são os seus sonhos. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula!